Oi, gente rica! Essa semana o tema do livro bíblico é Salmo. Quem nunca leu um? Quem não tem o seu preferido? Quem não sabe pelo menos um de cor, né? Você sabia que Salmos é assim uma série de coleções? Você sabe quem foram os autores dos 150 Salmos? Você sabe por que a numeração dos Salmos na Bíblia Católica é diferente da Bíblia Hebraica e Evangélica? Será que a Bíblia Católica excluiu algum salmo? Você sabe o que é inário e saltério? Me conta. Você está pronto, pronta para começar? Então, simbora! Eu vou começar respondendo já de cara uma pergunta, tá? Saiba que muitos salmos são assim anônimos. 73 deles são atribuídos ao rei Davi, que era considerado um músico renomado, apesar de amador, tá? Já assim, Asaf, Etan, Emã e os coraitas eram cantores profissionais. E parte da obrigação deles, levítica, no templo, era assim a responsabilidade de criação e execução de salmos. Interessante, né? Pois é. Asaf, ele era assim um regente do coral na época do rei de Davi. Isso está lá escrito em 1ª e 2ª Crônicas. E a Bíblia também diz que Asaf era um compositor de salmo e era vidente. E a ele foram creditados 12 salmos, o de número 50 e do 73 até 83. O Salmo 88, eles dizem que é de Emã, e 89 de Etan. E de acordo com 1 Reis, eles eram assim admirados por sua sabedoria, né? 11 salmos são assim atribuídos aos filhos de Corá, que são os coraitas. Eu fiz uma colinha aqui, né, que são eles, 42, 44, 89, 85, 87 e 88. E lá em Números, no capítulo 16, eu não me lembro o versículo, descreve assim a tentativa de Corá de assim usurpar a posição sacerdotal de Arão e a consequente morte dele, né? Corá era primo de Moisés e no fundo, lá no fundo, ele gostaria de governar Israel e ele não aceitava, né? Ele queria tomar o lugar de Arão porque ele foi assim dominado por um espírito de rebeldia. Apesar disso, os coraitas serviram de porteiro no santuário e se destacaram como músicos do templo, tá? Esses salmistas, assim, além de compositores e vocalistas talentosos, eles eram também reconhecidos e respeitados como profetas e como sábios no mundo antigo. Interessante, né? Moisés é o escritor do Salmo 90, que ilustra assim um padrão de um lamento, né? Esse é assim um salmo congregacional, porque fala de um povo. Ele não fala do próprio Moisés, né, como um indivíduo. Ele abre assim com uma dedicação, como Deus é o refúgio de Israel. E que será assim a base do pedido dele de misericórdia, né? Em seguida, Moisés lamenta assim a imortalidade, o pecado humano. E depois ele faz assim um curto apelo, pedindo assim sabedoria. E termina pedindo assim outro apelo da compaixão de Deus, né? Depois abra lá sua Bíblia para você perceber esses detalhes que eu estou falando a respeito do Salmo 90. O rei Salomão, que escreveu também muito dos provérbios, aqui em Salmo ele deixou 2, que foram de número 72 e 127. Agora, a Bíblia Católica, eu estou falando aqui porque eu falo para alguns católicos também, né? Tem uma numeração de salmo diferente das Bíblias hebraica, né? E evangélica. Para você ter uma noção, o Salmo 123 na Bíblia católica não é o 23, mas o 22. Mas como eu tenho assim 3 Bíblias, né? Distintas, eu pude assim tentar entender para poder explicar para você, porque é muito chato quando a gente ouve algum versículo, a gente vai lá na nossa Bíblia, procura e não está escrito aqui, o que é isso? Não tem nada a ver, a gente não encontra, né?
Então você vai entender hoje, de uma vez por todas, até para você poder explicar para quem não entende isso. Então preste assim muita atenção no que eu vou te falar agora, tá? A Bíblia Católica, do Salmo 1º até o Salmo 8, é igualzinha à Bíblia evangélica e hebraica. Mas quando ela chega no Salmo 9, é que começa a diferença, porque o Salmo 9 ele tem 20 versículos. E aí o que acontece? A Bíblia Católica, ela pega assim o 20º versículo e ela dividiu em 2. E ela acabou ficando com 21 versículos. E aí ela pegou todo o Salmo 10, que tem 18 versículos, copia e cola e junta no final do Salmo 9. E aí o Salmo 9, na Bíblia, que tinha 20 versículos, que passou já para 21 versículos, com mais 18, acaba ficando com 39 versículos, entendeu? E a partir daí começa assim uma nova numeração. Porque o capítulo 11 vai ser o 10 na católica, o 12 vai ser o 11. E isso vai por todos os salmos até o Salmo 147. E aqui você vai prestar novamente atenção para você entender o que foi feito, tá? O Salmo 147, ele tem 20 versículos nas Bíblias hebraicas e evangélicas, tá? E a Bíblia Católica divide esses 20 versículos em 2 salmos. O 146 fica com 11 versículos e o 147 fica com 9 apenas. E aí, as 3 Bíblias, a partir do Salmo 148, fica com a mesma numeração. 148, 149 e 150 novamente. Aqui está o segredo de toda essa confusão. Ui, socorro. Tá? O início, que começa lá no 8, 9, e o final, 146, 147. Eu espero que você tenha entendido e saiba que a Bíblia Católica não tem um salmo a menos, como muita gente diz por aí, porque ela também acaba com 150 salmos, como a hebraica e a evangélica. Ela apenas divide 2 salmos. Agora você nunca mais vai ficar com dúvida. Seja você católico, protestante, judeu messiânico, deixa seu like e compartilhe se você gostou dessa minha explicação aí a respeito de salmos. E simbora, porque ainda não acabou. Vamos lá. Bom, todos esses 150 salmos, eles foram assim compostos num período de 1000 anos. Você tem noção que são 1000 anos? Imagina, a gente não consegue nem viver 100 anos. Imagina viver 10 vezes 100 anos para poder ver todos os salmos sendo assim escritos, né, nesses 1000 anos. Eles começaram lá em Moisés, que viveu 1400 anos antes de Cristo, e vai até o cativeiro babilônico, 500 e poucos anos de Cristo, né? Que eu falei muito nos 4 livros de Daniel, nos 4 vídeos do livro de Daniel. Tá imperdível, gente. Não fique comendo bola aí, vá lá e procure. Bom, vamos voltar para Salmos. O título original em hebraico significa assim louvores, terlim. Embora muitos não sejam apenas louvores a Deus, mas também são assim orações, né? Petições. E o nome Salmo, ele vem do grego e foi utilizado pela primeira vez na Septuaginta. Mas assim, os pais da igreja chamavam, sabe de quê? Saltério. Olha que interessante. E a maioria dos leitores originais, né, eram assim, os israelitas, judeus, né? E eles são assim utilizados até hoje como assim um inário para adoração coletiva. E você sabe o que significa um inário? Se você não sabe, eu vou te contar. Inário é tipo um livro com várias canções religiosas. E como são 150, além de Salmo ser assim o maior livro da Bíblia, ele tem assim um caráter assim eclético, né? Porque ele serve assim para vários propósitos. Se você quer assim se instruir, orar, lamentar, serve para ação de graças, para fazer uma intercessão, até uma reclamação também, né? Uma confissão, penitência, que mais? Ajuda aí. Júbilo, tristeza, vitória, fracasso, cântico também de marcha, né?
exaltação, ou seja, serve assim para todos os elementos de uma vida devocional completa, entendeu? E a melhor forma assim da gente interpretar um salmo é saber de que tipo ele é, né? Então eu assim imagino que a organização deles deve ter passado por vários processos, né? E um desses processos está descrito lá em 1 Crônicas, quando Davi reorganizou todo o sistema de culto, colocando 24 horas de adoração, dividindo as turmas nos levitas, com tantas horas para cada um, semanas e etc, né? Que a gente já comentou, que eram os tempos, né? Então eles deviam ter assim, um inário para os cultos, além, é claro, dos instrumentos, né? Porque essas poesias religiosas, os salmos, que eram os louvores a Deus, eles tinham um acompanhamento instrumental, né? E os israelitas usavam 3 tipos de instrumento, que eram os de corda, e os de corda eram a harpa e a líria. Lembra que Davi tocava a harpa, né? Para acalmar Esaú? Tinham de percussão, que eram também assim, 2 tipos, né? Que eram assim os tambores, né? E os tamborins, feitos de peles de animal esticada, né? Numa armação, né? E tinha os chamados idiofones, que produziam sons, como sino, gongo, chocalhos. Tinha outro também, que era chamado de símbolo, né? E o terceiro tipo de instrumento eram os de sopro, as flautas, as cornetas, as trombetas, que é o chofar. Eu tive a honra de trazer um lindo, maravilhoso, que é o meu chofar. E ele convocava os guerreiros para a batalha, sinalizava o início de uma batalha, né? Lembra quando os israelitas marcharam ao redor de Jericó 7 vezes? Eles foram instruídos a tocar o chofar, né? E os muros de Jericó, eles não caíram, eles afundaram. A gente acha que eles caíram para dentro da cidade, né? E os israelitas entraram, né? Não, eles afundaram. Eu vi com os meus próprios olhos lá em Jericó, em Israel, nessa terra de palmeira. Lá tem um sítio, assim, arqueológico, né? E o que eu tava falando, gente? Do chofar. O chofar também era tocado para reunir os adoradores, anunciava as notícias importantes, né? Que iam acontecer, sejam elas boas ou ruins, né? Leia lá em Apocalipse. Apocalipse, se não me engano, 8, sobre as 7 trombetas dadas aos 7 anjos. Trombeta é chofar. Depois eu toco. Bom, os salmos também tinham de lamentação, né? As pessoas ficavam assim tristes no mundo antigo quando recebia assim, uma triste notícia. Eles rasgavam as roupas, eles se vestiam de pano de saco. O sofredor, se fosse homem, ele se prostrava no chão, jogava cinzas no cabelo, né? E assim sentava-se no pó, né? Davi mesmo foi um que fez isso, né, gente? E esse costume que nós vimos descrito na Bíblia em vários momentos apontava assim para a fragilidade humana e para assim um implacável fim de toda a vida, porque depois que a gente morre, o que acontece? A gente volta para o pó. Lá em Gênesis está escrito, né? Do pó viemos e ao pó retornaremos. Só que hoje, é engraçado, olha só o que me veio à mente agora, gente. Hoje, a gente ainda tem, em nosso mundo atual, um dia do ano que se refere a esse momento de lamentação. Porém, o objetivo se perdeu totalmente. Hoje ele é um feriado, meio feriado de descanso, onde as pessoas viajam, estão retornando para suas casas ou estão dormindo para descansar de tudo que fizeram. Você tem ideia do que eu estou falando, sobre as dicas que eu já dei? Se você não tem, eu vou te contar. As pessoas vão para o carnaval, gente, e fazem de tudo. E pecam, fazem tudo que não fazem nos outros 300 e poucos dias do ano, né? Mas afinal existe um dia, que é a quarta-feira de cinzas,
que esse seria o dia para pedir perdão, para se vestir de saco, jogar pó, literalmente, cinzas na cabeça, se lamentar dos erros, reconhecer os pecados e pedir perdão a Deus para recomeçar uma nova vida. Que a partir do carnaval começa realmente o ano, né? Por isso que é chamado de quarta-feira de cinzas. Gostou? Aqui você está sempre aprendendo coisas novas, né? Deixa seu comentário aqui embaixo para mim. Bom, assim como esses momentos de tristeza produziu arrependimento, né? Também existiam os momentos alegres, né? Porque a gente tem muitos salmos alegres, salmos de gratidão, de celebração a Deus, de conquistas, de casamento, onde os filizados, inclusive, usavam-se roupas festivas, né? De salvação e mantos de justiça. O próprio ministério de Jesus consistia em consolar os que choram em Sião e dar assim uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de prantos e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido, né? Os salmos, eles eram escritos, mas eles não tinham intenção de ser apenas lidos, porque eles eram assim composições para fazer parte de uma vibrante experiência litúrgica de Israel. Os judeus são muito alegres, gente. Quando você chegar em Israel, eles cantam, eles dançam. Se você sai na rua em dias de festas, né? É uma festa mesmo. Você entra na roda, literalmente, para dançar e para cantar, né? Bom, vamos lá. Como eu sempre faço, eu dividi salmos em 3 temas para ficar mais fácil para a gente estudar, tá? Então vamos lá, o primeiro tema é assim um retrato que os salmos fazem de Deus. O próprio Salmo 23, né? A gente vê que ele é um nosso pastor. Em outros salmos a gente vai ver que ele é o guerreiro, né? Que ele nos salva dos opressores, ele é o nosso rei, ele é o nosso refúgio, é o nosso juiz. Ele é grande, eterno, perfeito, poderoso, é paciente, é justo, é perdoador, é amoroso, é bom, é defensor do pobre, do oprimido. Ele oferece assim esperança ao justo. Ou seja, tem assim vários salmos dentro desses 150 que falam tudo isso que eu acabei de falar para você, retratando a Deus. O segundo tema, nós podemos dizer que assim o nosso modelo de relacionamento com Deus. Porque os salmos demonstram assim as nossas emoções que nós experimentamos e que foram experimentadas por esses diversos autores, como medo, amor, desânimo, impaciência, amor também, né? Desânimo, vergonha, culpa, depressão, que acaba se transformando em esperança, né? Júbilo, tristeza, vitória, fracasso. O que mais? Tudo isso são os nossos sentimentos, as nossas experiências, né? E o terceiro tema é assim o contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. O ímpio é aquele que usa e abusa do justo sem pensar no que Deus vai pensar a respeito dele. E quanto o justo anda com integridade de coração com Deus, está disposto a ajudar o próximo nas dificuldades, né? O ímpio tá nem aí, né? Então essa diferença, esse contraste entre os dois. E os salmos, gente, eles estão cheios de Cristo. Eles descrevem todo o curso do nascimento, da vida, do sofrimento, da morte de Jesus. Inclusive, Jesus nos recomenda procurar ele aonde? Nos Salmos. Lá em Lucas, quando Lucas escreveu o evangelho dele, eu não sei, eu acho que é 24, eu vou ver e vou deixar aqui embaixo na descrição, como sempre, as citações que eu faço, né? Lucas descreve que Jesus falou: importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Gente, tem muita coisa nos salmos escrita a respeito de Jesus. São muitos e muitos salmos que falam dele, né? Agora preste atenção no 22, no 23 e no 24, para você conhecer mais a respeito do noivo, porque Jesus vem buscar
a sua noiva, a sua igreja. Nós somos a noiva do Senhor, né? E a gente precisa conhecer o noivo para reconhecê-lo de verdade e não confundir com aquele que vem antes. No Salmo 22, ele fala assim do bom pastor dando a vida por suas ovelhas. A gente vê a cruz, a gente ouve o clamor de Jesus, né, que é o nosso Salvador, morrendo. No Salmo 23 já fala do grande pastor guardando o seu rebanho. E ele promete me guiar, te guiar, né? Dar tudo que eu preciso, que você precisa. E me guardar e te guardar também. É lindo esse salmo. Já o Salmo 24, ele fala do grande pastor e da sua glória, né? Assim, recompensando as suas ovelhas. Ele é o meu rei, virá reinar em poder e grande glória. Não é verdade? E existe também nos Salmos uma divisão que foi feita colocando ele em 5 livros. Pegou o Salmo, dividiu em 5 partes, que vai do 1 até o 150. E essas divisões você vai encontrar na sua própria Bíblia, não vou precisar falar isso para você. Bom, se você não sabe onde fica o livro de Salmos, e você precisa entrar ali, né, no início, no sumário, para procurar qual é o número da página, então é fácil, é simples. Pega a sua Bíblia, abre assim no meio e aqui vai estar Salmos. A localização de Salmos na sua Bíblia é bem central, é bem no centro, sabe? Mas também tem um sentido assim mais profundo para ela estar aqui no centro. É porque ocupa um lugar central da experiência humana. Este é um livro muito usado pelos judeus e por cristãos de todas as denominações, entendeu? Seja católico, apostólico romano, católico ortodoxo, evangélico, protestante, pentecostal, adventista, reformado, batista, que mais, gente? Luterano, metodista, tem muitos outros que eu não me lembro agora, gente. Salmos é um livro para todos e em todos os momentos da nossa vida, né? Eu tenho assim uma lista de frases que são versículos que eu amo, né? Eu quero te pedir para você escrever aqui embaixo o seu preferido para eu saber, para eu conhecer. Eu vou te ajudar um pouquinho com os meus que eu amo. Os céus declaram a glória de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o salmo da minha mãe, era do meu pai. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? Grande é o Senhor e muito grande é o Senhor e muito digno de louvor. Outro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ai, como eu amo esse salmo, gente, quando eu entro em Israel. É o Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Também é no 122 que eu amo esse salmo. Ai, sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Gente, agora é sua vez, tá? Me ajuda, escreva aqui embaixo o seu versículo preferido. É isso que eu pesquisei, estudei sobre Salmo para poder falar para você, enriquecer a tua vida, os teus pensamentos. Abra sua Bíblia no meio e leia Salmos. E escreva aqui embaixo o seu preferido, combinado? Beijo no seu coração, até a próxima semana com mais um estudo. Valeu, tchau. Compartilha, curta e deixa o seu like. Tchau. Curtir e dar like é a mesma coisa.